E vamos para mais um Relatos de Reddit com minha sogra tentou tirar meu filho de mim ainda na gravidez e chegou ao ponto de desaparecer com ele depois que ele nasceu. Misericórdia, temos um ótimo início aqui já, né? Então vamos lá. Eu tenho 30 anos e demorei muito tempo para conseguir contar essa história sem me sentir completamente quebrada por dentro. Porque o que eu vivi não foi apenas um problema familiar, um desentendimento comum entre sogra e nora. Foi algo que ultrapassou todos os limites que uma pessoa pode imaginar. Durante muito tempo, eu imaginei que estava exagerando, que era uma coisa da minha cabeça, que eu precisava ser mais compreensiva, mas hoje eu entendo que eu estava, na verdade, sendo manipulada dentro de uma situação extremamente doentia. E talvez o que mais me dói não seja nem o que ela fez comigo, mas o fato de que o meu próprio marido nunca teve coragem de enxergar isso a tempo. Desde o início do meu relacionamento com ele, eu já percebi que existia algo diferente na forma como ele se relacionava com a mãe. Não era apenas proximidade, não era apenas carinho, era dependência emocional. Ele era o típico filhinho da mamãe, aquele que nunca cortou o cordão umbilical, que sempre colocou a mãe em primeiro lugar, em qualquer situação. No começo eu até tentei entender, relevar, achar que aquilo iria mudar com o tempo, mas isso nunca aconteceu. Pelo contrário, conforme o relacionamento foi ficando mais sério, isso foi ficando mais evidente. Conselho meu, tá? Se você tá namorando e você percebe que a pessoa que você tá troca você pra ficar com sua mãe, a mãe chamou na hora, ele tá correndo, não, eu tenho que largar, larga você e qualquer outra pessoa que seja pra correr pra mãe lá. Não case. Não case, porque ele vai ter dificuldade de entender que você é a família dele a partir do momento que vocês estarão casando. Então, ele vai ter muita dificuldade de entender isso. E você que vai ter o problema. O problema vai pra você. A minha sogra sempre foi uma pessoa difícil, mas do tipo mais perigoso possível, porque ela não demonstrava isso de forma direta. Ela era aquela pessoa na frente dos outros que parecia perfeita, educada, prestativa, sempre com um sorriso no rosto, pronta pra ajudar. Mas por trás disso existia uma pessoa controladora, manipuladora e extremamente fria. Ela nunca me aceitou de verdade, isso ficou claro desde o começo, mas sempre de forma sutil, com comentários indiretos, críticas disfarçadas de preocupação e pequenas atitudes que, isoladamente, pareciam irrelevantes, mas que, juntas, formavam um padrão muito claro. Quando eu engravidei, tudo piorou de uma forma que eu não esperava. A gravidez não foi planejada, mas foi muito desejada no momento em que aconteceu. Eu fiquei muito feliz, mesmo com o susto inicial. Só que, ao contrário do que eu imaginava, aquele momento não trouxe união, não trouxe apoio, trouxe um conflito. Porque naquele instante eu percebi que a minha sogra não estava feliz com a chegada do meu filho. Muito pelo contrário, parecia que aquilo tinha despertado algo ruim nela. Com o passar das semanas, comecei a perceber que ela estava incomodada com o fato de que o filho dela não estaria mais totalmente disponível para ela. Era como se a minha gravidez estivesse tirando dela o controle que sempre teve sobre ele. E foi aí que começaram as atitudes mais preocupantes. No início eram coisas pequenas, comentários sobre como eu ainda era nova, sobre como eu não estava preparada, sobre como ter um filho naquele momento poderia atrapalhar minha vida. Mas com o tempo isso foi ficando mais sério. Ela começou a interferir diretamente na minha alimentação, dizendo que eu devia ou não comer o que era bom ou não para o bebê. Sempre com aquele tom de quem sabe mais do que você. Em uma dessas situações, ela me ofereceu um chá de canela, dizendo que ajudaria com cólicas e desconfortos. Eu só descobri depois que aquilo era extremamente perigoso durante a gravidez, porque pode induzir contrações. Quando questionei ela, ela disse que foi engano, que não sabia, mas a forma como ela reagiu me deixou desconfiada. E aquilo não foi um caso isolado. Gente, pelo que eu sei, chá de canela pode, tipo assim, fazer você perder a criança. Então, eu nunca vi, eu não conheço, tá? Eu não conheço nenhuma mulher mais velha que não conheça sobre isso. Principalmente porque quando você ou já foi mãe, ou quando você, enfim, é filho ali, tá vendo pessoas próximas a você começar a ser mãe também e tal, você começa a ver, tipo, gente falando, não, não pode dar isso aqui não, que pode, né, pode problematizar, não pode beber bebida alcoólica, não pode tomar chá de canela, não pode tomar... Enfim, tem mil e uma situações, assim, que é complicado. Isso daqui já é muito... Ela falou que foi, tipo assim, meio que preocupante. Não, não é preocupante, é muito preocupante. Aí ela continua. Ela começou a sugerir coisas claramente que não eram seguras, sempre com a desculpa de que estava tentando ajudar. E quando eu falava alguma coisa, meu marido dizia que eu estava exagerando, que a mãe dele só queria o nosso bem. Eu comecei a me sentir sozinho dentro da minha própria casa, como se ninguém realmente estivesse do meu lado. Conforme a gravidez avançava, a situação foi ficando insustentável. Ela passou a frequentar nossa casa quase todos os dias, reorganizando tudo, tomando decisões sem me consultar, invadindo completamente meu espaço. E mais uma vez, meu marido não fazia nada. Sempre dizia que era só uma fase, que eu precisava ter paciência. No final da gravidez, ele precisou viajar a trabalho e foi nesse momento tudo completamente saiu do controle. Eu não queria que ela ficasse comigo, deixei isso claro, mas de alguma forma fui pressionado a aceitar. Disseram que eu não poderia ficar sozinha, que era mais seguro, que ela sabia cuidar de tudo. Foram os piores dias da minha vida. Olha, esse marido aqui é muito ruim. É muito ruim esse cara, velho. Ela controlava absolutamente tudo. O que eu comia, quando eu comia, o que eu fazia. Não me deixava em paz um segundo. Criticava
tudo, insinuava que eu não sabia ser mãe, que eu não estava preparada, e ao mesmo tempo começou a falar coisas que me deixavam cada vez mais inquieta. Comentava sobre adoção, sobre como algumas mães não estavam prontas para criar os filhos, sobre como algumas crianças tinham uma vida melhor sendo criadas por outras pessoas. Naquele momento eu comecei a sentir um medo real. Quando meu filho nasceu, as coisas ficaram ainda piores. Tudo começou na maternidade. Ela que quis acompanhar meu parto, mas depois de muito estresse, meu marido aceitou me acompanhar. Sim, aceitou, porque ele disse que a mãe dele deveria acompanhar como se não fosse o papel dele estar ali comigo. Quando meu bebê estava nos meus braços no hospital, ela tentou por diversas vezes me pegar de mim. Parecia que o bebê me fazia mal e ela queria a qualquer custo me afastar dele. Quando eu voltei para minha casa, ela também foi. Infelizmente, a minha mãe ela mora longe e isso foi a pior coisa durante a gravidez. Ela tentou assumir o controle total, queria decidir tudo, desde a alimentação até o tempo que eu passava com ele. Começou a agir como se fosse a mãe, não a avó. E mais uma vez, meu marido continuava minimizando tudo, até que o pior aconteceu. Um dia eu acordei e meu filho não estava mais em casa. Eu entrei em desespero, porque eu sentia como se eu tivesse desmaiado. Ela tinha me dado um suco com a desculpa que ia me fazer bem, e eu tenho certeza que ela colocou algum remédio para eu poder dormir, porque eu acordei como se eu tivesse dormido 12 horas seguidas. Comecei a procurar, ligar, gritar, sem entender o que estava acontecendo. Foi quando descobri que ela tinha levado meu filho sem me avisar. Me disse que era para ajudar, que eu precisava descansar, mas ao investigar melhor nas câmeras eu descobri algo que me destruiu. Ela tinha levado meu filho para o assistente social, e eu só sei porque a tal mulher foi buscar o meu filho na minha casa enquanto eu dormia e usava o nome na roupa como assistente social. Velho, o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? A sogra pegou o filho da mulher e entregou. Não é nem tipo, não, eu vou pegar e vou cuidar, que agora o filho vai ser meu. Não, eu vou entregar para assistente social, e pelo que eu sei, ao entregar para um assistente social, é meio que tipo assim, dá pra doação. Isso tudo por conta do ciúme do filho dela, porque o filho não ia poder dar atenção. Aí ela continua, a intenção era colocá-lo para adoção. Minha sogra tomou essa decisão sozinha. Na cabeça dela, eu não era uma mãe adequada e ela tinha decidido isso sozinha. Foi por pura coincidência que eu consegui encontrar meu filho a tempo. Liguei para meu marido desesperado e contei o que tinha acontecido. Eu disse que se ele não achasse meu filho a tempo, que eu ia destruir a vida dele de todas as formas possíveis. E foi nesse momento que tudo acabou. Ele encontrou nosso filho. Eu já não tinha força para nada. Quando ele chegou com o nosso filho com aquela cara de desculpas. Eu me separei, ele nunca ia mudar, sempre ia achar desculpas para justificar os comportamentos da mãe dele. Peguei minha parte de tudo, voltei para minha cidade, recomecei minha vida do zero. Hoje, 2 anos depois, meu ex-marido quer se reaproximar, quer participar da vida do nosso filho, mas eu não confio e principalmente eu não permito que aquela mulher chegue perto da gente. Eu não proibi de ver o filho dele, afinal, ele registrou. Mas ele nunca procurou saber depois que eu vim embora. Então eu quero saber de vocês. Vocês deixariam ele se reaproximar depois de tudo que aconteceu? Ou cortariam completamente qualquer contato pra sempre? Vou contar pra vocês aqui o que eu faria imediatamente, tá? Eu sendo ela, eu não sei como funciona a parte financeira da vida dela, ela não falou aqui exatamente. Mas eu sendo ela, com toda a certeza do mundo, eu ia buscar um trabalho em outra cidade, outro estado, o mais longe possível. Se pudesse até em outro país, ia-me embora. Não para poder. Eu sei que tudo bem, para um país, você tem que, para você poder viajar com a criança, você tem que ter a autorização do pai, né? Talvez ele até desse essa autorização, se duvidar. Mas assim, falar para ele, não, você não precisa mais pagar a pensão, não, qualquer coisa assim, eu vou embora com a criança e você fica aí. Se duvidar, ele aceitaria. Do jeito que ele é. Não manda mensagem, não fala com a criança, não se importa. Ainda deixou a mãe fazer tudo isso, dando desculpa. Ainda bem, mas olha a situação. Ela tava no pós-parto, teve que se separar, ter o risco de perder o filho ali, né, que para adoção. Não sei como foi o parto dela assim, mas se tivesse com um ponto. Imagina a situação que a mulher teve que... Rapaz, eu fico muito feliz dela ter se separado logo, viu? Muito feliz. Inclusive, me conta aqui embaixo o que você acha, mas assim, se fosse você nessa situação, viu? Me conta aqui embaixo o que você acha.